Olá, pessoal, como vai? Hoje nós vamos dar continuidade à disciplina de Anatomofisiologia do Corpo Humano, falando agora da unidade 2, que vai tratar sobre o sistema circulatório. Bem, para falar do sistema circulatório, a gente precisa dizer o que ele é, né? Pelo que ele é composto. Ele é composto pelo coração, os vasos, que se dividem entre artérias, veias, vênulas e capilares, e o sangue propriamente dito, né? Sendo que o sangue ele é dividido em dois tipos principais de células, que são os elementos figurados do sangue, que são os eritrócitos ou plaquetas, os leucócitos, que são as células brancas do sangue, que são as células de defesa, e as plaquetas. E temos a parte líquida do sangue, que é o plasma, que é composto principalmente por água, cerca de 91,5% da composição total é água, 7% de proteínas e 1,5% de solutos não proteicos. Bem, e falando mais especificamente da parte estrutural, nós temos como órgão principal do sistema circulatório o coração. Ele é localizado na caixa torácica, que é representada aqui nesse esquema. Ele é circundado pelas costelas, pelo osso externo aqui, e pela coluna vertebral. Abaixo fica a musculatura do diafragma, aonde a parte do ápice do coração estará apoiada e aderido. Dissecando a parte óssea aqui, nós vamos encontrar a pleura, que é essa membrana que envolve o coração, os pulmões, e aonde o coração estará apoiado, né? Essa região mais externa do coração é chamado de pericárdio. Essa é uma parte fibrosa do coração que dá resistência e proteção ao órgão, né? Como eu disse, anteriormente, o coração estará apoiado e aderido aqui no osso externo e posteriormente aqui na coluna vertebral. O coração ele participa de dois sistemas circulatórios, né, que é chamada pequena circulação, que nós falamos um pouco no módulo anterior, que ocorre entre os pulmões e o coração, onde os pulmões vão enviar para o coração um sangue rico em oxigênio, e o sangue, em contrapartida, vai bombear um sangue rico em CO2, que é chamado sangue venoso. Diferente dos outros órgãos do corpo, não podemos tratar como veias estruturas que carregam sangue venoso e artérias que carregam o sangue arterial. No coração é diferente, porque aqui nós temos demonstradas as principais veias e artérias, né? Aqui nós temos a artéria pulmonar, que vai receber um sangue venoso vindo do ventrículo direito, levando esse sangue para o coração para ser filtrado. E aqui, em ambos os lados do coração, nós temos pares de veias, que são as veias pulmonares, que vão chegar aos átrios, no caso no átrio esquerdo aqui, com um sangue rico em oxigênio, né, para poder esse sangue irrigar o corpo através da grande circulação, saindo aqui do ventrículo esquerdo através da artéria aorta, né?
e essa artéria, ela tem as porções superiores, que vão enviar o sangue para a parte superior do tórax, né, e cabeça, e a parte inferior da minha aorta, demonstrada aqui, que vai levar o sangue para o restante do corpo, né? O abdômen, membros inferiores e membros superiores. Aqui do outro lado, do lado direito, nós temos demonstrada a veia cava, né? Que ela vai chegar aqui no coração, trazendo o sangue vindo do sistema hepático. Bem, na estrutura interna do coração, nós observamos aqui duas válvulas principais. Essa aqui é a válvula tricúspide, ela vai ficar aqui entre o átrio direito e o ventrículo direito, para bloquear o refluxo de sangue do ventrículo para o átrio durante o processo de contração aqui do ventrículo. Nós observamos aqui do lado esquerdo a válvula bicúspide, assim é chamada porque ela tem aqui duas partes, que compõem essa minha válvula. Nós temos aqui a minha válvula semilunar pulmonar, que ela é composta por 3 partes, e do lado esquerdo, aqui, entrando na aorta, nós temos a válvula semilunar aórtica. Bem, essas são os principais vasos da base do coração, porque essa estrutura aqui do topo é chamada base, e essa parte aqui mais muscular é chamada ápice do coração. Observem que o lado esquerdo do coração, ele tem o miocárdio, que é essa estrutura muscular que vai efetivamente contrair o coração, né? Ela é a parte funcional do coração. Essa região aqui ela é mais espessa, mais grossa, exatamente pelo fato desse lado do coração ter que impulsionar mais volume de sangue e para uma distância maior pela artéria aórtica, exatamente para completar a grande circulação que vai levar sangue para todas as partes do corpo, né, alimentando todas as partes do corpo. As demais partes que compõem aqui a minha camada muscular do coração, além do miocárdio, que é essa parte intermediária, nós temos aqui a camada que reveste o coração, que é o pericárdio. O pericárdio ele é dividido em algumas partes, sendo que ele tem entre o miocárdio e o pericárdio uma cavidade, uma região vaga que tem um líquido que permite exatamente que esse órgão que está aderido, como nós citamos anteriormente, em toda a caixa torácica, exatamente para dar estabilidade quando nós corremos, nós andamos, e pelo próprio bater do coração, para o coração estar estável no tórax, essa região entre o pericárdio e o miocárdio, ele é preenchido por esse líquido, sendo que a lâmina interna, né, são duas faces. Então, a lâmina que é voltada para o miocárdio, ela é chamada de lâmina visceral do pericárdio seroso, e a lâmina que é voltada para o exterior é chamada de lâmina parietal do pericárdio seroso, né? E completando aqui a parte mais interna, né, posterior ao miocárdio, é chamada de endocárdio, que tem essas
reentrâncias, essas estruturas aqui, esses picos que são chamados trabéculas cárneas, né, onde ocorre aí a parte de contato com o sangue. Bem, além dessa estrutura que nós falamos, a gente precisa citar que todos os vasos sanguíneos que compõem o nosso corpo, desde as artérias mais calibrosas, que são essas artérias que saem do coração e vão aqui no meio do nosso corpo, até para irrigar os membros inferiores e todos os órgãos que compõem o nosso corpo, elas são compostas por uma única estrutura. De dentro, né, do lúmen para fora, são 3 túnicas principais, sendo que a túnica mais íntima, a túnica mais interna, que é o endotélio, ela tem a parte endotélica, que é a parte celular mais interna, e por fora uma membrana basal. Depois temos uma lâmina elástica interna, que promove exatamente essa resistência para que ela receba o fluxo de sangue. Depois tem uma túnica média, que é composta por músculo liso, sendo que todo músculo liso ele é um músculo de contração involuntária. Depois, por fora, tem a lâmina elástica externa, que também vai conferir resistência, e, por último, uma última túnica, que é chamada túnica externa, que é composta por uma membrana basal formada por um tecido conjuntivo frouxo. E falando um pouquinho mais sobre a questão dos principais vasos, né, que vão compor aí o nosso corpo, nós temos aqui os vasos e as artérias, né, no caso, os vasos que são divididos entre veias e artérias, que vão irrigar o nosso corpo, né? Aqui nós temos no fígado a admissão do sangue através da artéria hepática e a saída do sangue aqui através da veia hepática. Temos as veias porta, que tem a comunicação do fígado também com o trato digestório. Temos também aqui nos rins a artéria renal e as veias renais, que vão trazer, né, também aqui na parte do hilo renal. Aqui atrás nós podemos observar um pouco melhor. É a região que entra toda a vascularização aqui e por onde sai a minha uretra, né, chamado hilo, como nos pulmões também, né, a região de contato onde tem a entrada de todas as estruturas da traqueia e de vascularização. E a parte linfática também é toda nessa região do hilo. E dando continuidade, depois de todo o trato digestório, né, que recebe o sangue e retorna com o sangue para o coração através das veias, nós temos os membros inferiores, que nós precisamos citar que existem estruturas nos membros inferiores chamadas válvulas venosas, que estão, como o nome sugere, nas veias, exatamente para evitar o refluxo de sangue. E o sangue arterial vem para irrigar até os pés e depois ele volta pelas veias. Devido à gravidade, para não haver o refluxo, nessas regiões nós podemos encontrar aqui internamente essas válvulas que vão fazer esse processo, né, de impedir. Nós temos aqui, na parte superior do corpo também, as carótidas, né, que como nós citamos anteriormente, vão
irrigar aqui o nosso crânio, nosso cérebro, que fica no crânio, e temos as veias que vão voltar, né, com o sangue para ser filtrado no coração. Então, aqui nós temos essas artérias ascendentes, nessa parte superior do corpo, e a parte da artéria abdominal da aorta, que vai trazer, né, esse sangue para poder irrigar todo o corpo. E aqui também temos a veia cava inferior, que vai levar também sangue para essa parte do sistema digestório. Bem, nós agora vamos falar um pouquinho sobre a parte de contração e dilatação do coração, que chama a contração, que faz o sangue ser ejetado, é chamado de sístole, e a diástole, que é o inverso, que faz o coração encher de sangue, ele se dilata para receber o sangue, né? Então chama diástole. Diástole, perdão. E aqui nós temos um vídeo que mostra um pouquinho do que eu falei, né? Que das camadas que compõem o nosso coração, né? O epicárdio, que vai compor aqui a parte mais externa do nosso coração, né? A parte intermediária aqui, que é o miocárdio. E depois... Alô? 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 E depois do miocárdio, nós vamos ter o endocárdio, que é a parte mais interna do nosso coração, que vai estar em contato aí com o sangue, como nós falamos anteriormente, né? E aí, demonstrado ali o processo de contração e de dilatação do sangue, né? Do coração, perdão. Então, como a gente pode observar nessa estrutura, o ventrículo ele vai se encher de sangue, né? E aí ele vai, por pressão, ele vai fechar as válvulas, né? No caso aqui a bicúspide e a tricúspide. E aí esse sangue vai sair do ventrículo aqui por pressão ele vai para o meu átrio, e aí a força do sangue pela contração aqui vai abrir a válvula semilunar, no caso aqui a semilunar pulmonar e a semilunar da aórtica, e aí a pressão aqui no meu átrio vai aumentar, e aí vai fazer o inverso, vai fechar a válvula semilunar e vai abrir a válvula tricúspide e a bicúspide, e então esse sangue ele vai entrar no ventrículo novamente, e a parte do sangue que está no ventrículo, quando essa válvula fecha, vai ser ejetada aqui pela contração do ventrículo para as respectivas artérias, né? No caso, a artéria pulmonar aqui, que vai o sangue cheio de CO2 para ser filtrado, e do lado esquerdo aqui, que vai ser ejetado através da artéria aorta para poder irrigar todo o coração, fazendo a grande circulação. Tá? Aí quando
o sangue ele é ejetado e aqui a pressão fica menor, o átrio ele vai, pelo relaxamento isométrico do ventrículo, né, essa pressão aqui ventricular vai cair e aí vai fazer novamente com que a válvula tricúspide bicúspide se abra novamente e enche novamente os ventrículos de sangue, né? Aqui nós podemos observar um vídeo demonstrando isso que a gente falou, né? O sangue entra pelo átrio, fecha a válvula tricúspide, a bicúspide, aumenta a pressão, então abre aqui a válvula semilunar e aí o sangue vai tanto aqui para a artéria pulmonar, quanto o sangue arterial vai para a artéria aorta, para poder irrigar todo o coração, todo o corpo. E aqui mostrando que sai do ventrículo e vai para os pulmões, para então ser feita as trocas gasosas que nós falamos no módulo anterior. O sistema de condução cardíaca, né, ele é dividido, ele é controlado por dois mecanismos principais, o extrínseco e o intrínseco, sendo que o extrínseco ele é controlado pelo sistema nervoso autônomo e ele ocorre por alterações fisiológicas no corpo. E o intrínseco ele ocorre por diferença de potencial elétrico que é dado através do marca-passo e ele gera o ritmo cardíaco, né? E esse controle todo, ele vai exatamente fazer o controle da pressão sanguínea, né? Que vai exatamente agir diretamente nos vasos sanguíneos, né? Quanto maior a pressão sanguínea, quanto menor o calibre do meu vaso, a minha pressão vai ser menor, para que aquela vênula, aquele vaso, aquele capilar suporte aquela pressão. E também, nessa parte de pressão arterial, nós devemos considerar que ele é o produto do débito cardíaco em relação à resistência vascular periférica do meu vaso. Então, o débito cardíaco, como o nome sugere, é quando o sangue sai do coração, né? Débito é alguma coisa que sai. Então, o sangue que sai do coração para irrigar o corpo, ele é chamado de produto do débito cardíaco. E a pressão que esse movimento do sangue gera dentro dos vasos é chamado de resistência vascular. Então, a minha pressão sanguínea, ela vai ser gerada através do volume de sangue e a contração das minhas veias. Por exemplo, se eu tenho uma vasoconstricção, eu tenho um remédio para poder aumentar a minha pressão, ele vai contrair o meu vaso, então vai aumentar a resistência daquela passagem daquele fluido, daquele sangue dentro do meu vaso, aumentando a minha pressão cardíaca, né? E o débito cardíaco, ele é calculado como? Através da frequência cardíaca, ou seja, a quantidade de vezes que o meu coração vai bater por minuto, né, que gera a frequência cardíaca, e o volume sistólico, ou seja, o volume gerado pela contração dos meus ventrículos. Aqui é o volume que vai passar aqui para a minha aorta, né? O volume de sangue que é rico em oxigênio, o meu sangue é arterial. E o que pode gerar essas alterações na resistência vascular? Eu já citei algumas coisas, né? Mas também a gente deve citar o calibre, o tamanho do lúmen, além do tamanho do lúmen dos meus vasos, as minhas veias, ou seja, quanto maior a minha veia, menor vai ser a minha resistência. Então, menor vai ser a tendência da minha pressão arterial. E maior resistência vai ser promovida por um menor lúmen. Também, se eu tiver o meu sangue mais viscoso, por
excesso de gordura ou alguma outra causa, a gente vai ter um aumento também da resistência, então um aumento da pressão. E o inverso ocorre quando a gente tem uma menor viscosidade, a gente vai ter uma diminuição da pressão. E também o comprimento do vaso que vai ter que ser percorrido, né? Quanto maior o comprimento, maior vai ter que ser a minha pressão para poder alcançar até o final daquele vaso, né? E quanto menor o comprimento do meu vaso, menor vai ser a pressão dentro dele. É importante nós falarmos, aqui temos uma questão importante a ser dita a respeito desse controle respiratório. Vocês podem explorar outros vídeos. Nós temos um vídeo que vai exemplificar bem essa questão do débito cardíaco e da frequência cardíaca, né? Quanto maior aqui a minha demanda do corpo, maior vai ser a minha frequência cardíaca, né? Vai ser a demanda do volume de sangue que vai ser demandado para o corpo, né? Então, os neurônios simpáticos, eles vão mandar uma mensagem de aumento da minha frequência cardíaca. Em contrapartida, os neurônios parasimpáticos, ambos do meu bulbo, né, eles vão enviar uma mensagem de diminuição da frequência cardíaca. Então, é importante a gente citar essa questão, e aqui também nós podemos observar o impulso elétrico, né, gerado aqui pelo meu nó sinoatrial, que é chamado marca-passo. Ele fica aqui na região do átrio direito, próximo a essa região aqui demonstrada na imagem. E aí, nessa região do átrio direito, ele vai mandar uma mensagem para o nó do nó atrioventricular, que fica aqui mais abaixo, nessa região intermediária, nessa musculatura intermediária do coração, que é chamado de fascículo atrioventricular, né? E aí ele vai emitir esse feixe de His, que é exatamente o feixe por onde vai passar o meu impulso elétrico, que vai estimular a contração do meu coração, e ele vai se irradiar pelos ramos subendocárdicos, né? Sub, que está aqui abaixo do meu tecido endocárdico, e ele vai aqui até passando pelo tecido do miocárdio, em toda a extensão da minha região ventricular, né? E essas fibras, elas são chamadas fibras de Purkinje. Elas são as fibras que vão irradiar o impulso elétrico para gerar a contração do meu músculo, né? E como curiosidade, quando a gente tem algum problema cardíaco, a gente vai mostrar um vídeo posteriormente, são dosadas as enzimas CKMB e a mioglobina e a troponina, que são enzimas que vão exatamente ser produzidas, né, num processo de infarto do miocárdio, onde esse tecido aqui vai infartar, ou seja, ele vai perder a irrigação, ele vai perder a sua função nervosa aqui, e ele vai ficar fibrilando ao invés de fazer a contração muscular para gerar aí o batimento cardíaco, né? Aqui, então, nós vamos demonstrar, né, no nó sinoatrial, é gerado um impulso elétrico, ele vem aqui descendo, né, e ele vem para o nó atrioventricular,
E nesse nó atrioventricular, ele desce aqui até chegar nas fibras de Purkinje, e o impulso elétrico faz com que os meus ventrículos batam simultaneamente, né? Primeiro, nós vamos ter, demonstrando aqui, primeiro, nós vamos ter a despolarização dos átrios, aonde vai começar aqui o sinal no nó sinoatrial, e aí depois esse sinal ele vai descer, né, despolarizando lentamente a minha região do átrio, e aí ele vai ser conduzido até o próximo nó, e aí depois disso vai haver a rápida despolarização aqui nessa região de condução ventricular, né, até chegar aqui ao ápice do meu coração. Posteriormente, vai acontecer a despolarização dessa região também aqui do meu ventrículo, e aí ele vai se espalhar até o final do ápice. Depois vai haver uma repolarização, enquanto aqui terminou de despolarizar, vai haver uma repolarização do átrio, né? E aí, quando ocorre essa repolarização, recomeça, né? Acontece aqui, relaxa e vai contrair aqui em cima. Então, despolariza, contrai, aqui vai despolarizando e depois contrai, enquanto aqui relaxa e vai se repolarizando. E esse processo vai fazendo, despolariza, repolariza, fazendo o processo de contração para ver o batimento cardíaco, né? Então, esse processo se dá para poder a gente analisar as ondas, né, que são expressas no mapa cardíaco, né? Primeiro tem a contração do átrio, que é na primeira curva, e forma depois a onda Q, que é a primeira onde começa o sinal se espalhar pela minha região aqui das minhas fibras de Purkinje, e aí depois a gente tem uma outra onda, que é a onda R, aonde vai começar a despolarização aqui, propriamente dita, e depois vem a onda S, que é a onda mais abaixo, e depois a ST, finalizando a contração do ventrículo, quando termina de despolarizar essa região aqui do ventrículo. Depois, posteriormente a esse sinal, né, vem por fora aqui um sinal de repolarização da região atrial, né, e finaliza, então, a minha curva do mapa cardíaco a ser analisada. Bem, nós vamos mostrar aqui mais um vídeo. Aonde nós podemos observar essa questão do infarto do miocárdio, como nós citamos lá anteriormente, né? Onde ocorre uma oclusão aqui, uma obstrução de algum vaso, né? E um entupimento, então essa parte aqui começa a morrer, né? A necrosar, a infartar, e aí o coração ele vai parando, né? Vai fibrilando. Bem, o que nós tínhamos para falar hoje era isso. Eu espero ter podido ajudar. Muito obrigada. Boa tarde.